e hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal. Vocês vão acabar sabendo de como utilizar a inteligência artificial dentro dos condomínios. Mas antes de mais nada, quero dar boa noite pro meu amigo sócio, Dr. Danilo. Boa noite a todos, feriado, o Dr. Peterson fez eu trabalhar. Eu gosto pouco de trabalhar, né, Peterson? Hoje tem 3 workaholics aqui, mas vamos lá. Nós trabalhamos muito, graças a Deus. Vamos lá. E hoje o convidado é alguém muito especial pra gente. A gente conhece há muito tempo atrás, ele vai contar um pouco da história dele pra gente. Inteligência artificial é o futuro e já é o presente. E se os condomínios não se adaptarem, não vou dizer que vão morrer, mas vão ficar bem retrógradas. A gente vai falar bastante disso, já deu uma palhinha do que vai ser a conversa hoje, vai ser sobre inteligência artificial. É o presente, o Dr. Danilo falou que é o futuro, é o presente. Mas agora eu quero boa noite da pessoa mais importante nessa mesa, meu amigo de infância. Isso que é muito bom estar entrevistando você. Por favor, Thiago, se apresente. Bom, boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui, segundo podcast seguido com esse amigo de infância muito querido, da qual eu tenho profunda admiração, Dr. Danilo também, um amigo muito querido, profissionais do máximo respeito, conhecem profundamente as áreas que atuam. Agradeço demais o convite, estou aqui à disposição de vocês para a gente falar sobre inteligência artificial em condomínios. Pô, bem legal, vamos lá, ó. Hoje o que a gente vai tentar fazer? Demonstrar um pouco da inteligência artificial aplicada tanto aos moradores como aos síndicos, gestores. A gente fala tudo do conselho, subsídio, então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes, eu preciso saber um pouco de você. Como você começou e realmente sua profissão, o que te leva, entendeu? A falar bastante inteligência artificial e ser um expert no assunto. Queria falar um pouquinho de você, Thiago. Se apresenta, por favor, Legal. De uma forma mais específica. Vamos lá, obrigado. Bom, eu sou um profissional da área de tecnologia, já atuei em vários níveis, desenvolvimento, infraestrutura, segurança da informação, e isso há mais de 20 anos, há quase 20 anos atuo com marketing também. E a inteligência artificial ela apareceu na minha vida aos 17 anos, num projeto do meu colégio técnico, quando eu estava desenvolvendo o sistema de automação, nosso TCC ali do colégio técnico. A gente entendeu que a gente precisava buscar IA, né, para tornar esse projeto mais inteligente, um projeto com uma automatização mais profunda do que se tinha na época, porém ali o ano era 1999, a IA ainda sequer engatinhava, né, ela era praticamente um conceito laboratorial. Ela apareceu na minha vida depois quando eu passei a dar aula na universidade, em que eu já defendia que a IA era o futuro, então eu briguei muito para que a gente incluísse dentro dos cursos de tecnologia essa disciplina, né? E nos últimos anos, antes dela virar hype, eu me inscrevi para ser beta tester do ChatGPT, antes do lançamento, então me conectava por API as primeiras versões dele, e fui tomando conhecimento da dimensão e proporção de que ele vinha atingindo, né? Então ele entrou no ar ali em novembro de 2022 com mais de 170 bilhões de parâmetros, 100 milhões de usuários em 2 semanas. Então, o maior sucesso da história da tecnologia, a maior revolução, porque a partir do ChatGPT a gente começou a ver que o público em geral teria acesso a uma interface que resolveria várias coisas para qualquer profissão, né? Então, a partir dali, começou todo mundo a ficar muito preocupado, principalmente com a questão de empregabilidade, né? Então, e essa é uma preocupação pertinente, a gente tem que olhar para esse espectro e entender o que pode acontecer, porque a partir do ChatGPT vieram outras IAs tão poderosas quanto, mais específicas para algumas áreas, IAs de designer, IAs para condomínio, IAs para aviação, IAs para gestão, segurança, enfim, uma infinidade. O mundo nunca viu um movimento de investimento tão grande em alguma coisa como hoje está vendo para a IA. Então, governos do mundo inteiro estão investindo, grandes empresas, as big techs, né, as maiores empresas do mundo, os maiores investidores anjos do mundo hoje concentram seus investimentos em IA. Então, assim, 2024 chegou a registrar dias em que tivemos mais de 1.000 empresas criadas no mundo relacionadas à inteligência artificial. Então, realmente é o assunto do momento. Ela é abrangente demais, atinge todos os níveis, todas as profissões, e eu acho que é legal a gente ter papos como a gente está tendo aqui hoje, especificando ela para uma área como é a área de condomínios. E dentro da área de condomínios a gente pode falar de várias coisas que a IA vai poder ajudar o síndico, vai poder ajudar o morador, vai poder ajudar a eficiência daquele condomínio, otimização de custos, segurança.
Então tem muitos aspectos que a gente pode conversar e muitos produtos que estão já no mercado, que estão entrando nos condomínios, principalmente fora do Brasil, já que acho que o pessoal precisa estar atento aqui. A gente sabe que existe uma resistência natural à mudança, que é do ser humano, porque assim, o que está funcionando bem, por que eu vou mudar? Né? Mas está chegando uma coisa melhor, que pode fazer coisas mais eficientes do que o ser humano, pode gerar menos custo, reduzir problemas, né? Então, acho que sim, o pessoal precisa olhar para isso. Claro que sempre tomando cuidado com as questões de legalidade, privacidade, entre outras coisas importantes que a gente vai comentar aqui durante o nosso papo. Que legal, pessoal, a gente vai falar bastante de IA, mas você que tem uma pergunta sobre condomínio, pode mandar também que a gente vai responder. Hoje, claro, vamos tentar buscar falar um pouco de inteligência artificial, mas você que tem aquela pergunta, queria saber, quer questionar, pode mandar, o Dr. Danilo vai estar lendo ali e a gente vai passando para vocês. Dr. Danilo, a gente teve um bate-papo antes aqui, você falou que tinha uma dúvida, queria já implementar isso e eu achei bem pertinente. Entendeu? O fato da portaria. Eu queria que você fizesse essa pergunta para o Thiago para a gente poder debater um pouquinho. Até para poder introduzir, há um tempo atrás a gente teve uma modificação no mercado de trabalho de portarias, que foi instituída a portaria virtual, que é um porteiro virtual que fica numa base longe, você aperta o interfone, o porteiro lá na base atende, olha você pela câmera, conversa com você, deixa você entrar, não deixa, recebe sua encomenda, coloca lá nas caixas de encomenda, dependendo do que for. E minha dúvida seria o seguinte, será que um dia a IA pode substituir esse porteiro que fica lá na base, que ele atende 8, 10 condomínios, e a IA analisar a pessoa pela face, olhar tudo e ver toda... Não sei nem como que eu posso falar, a estrutura, a documentação. Ou seja, já tiramos o porteiro que era físico, agora a gente vai tirar o porteiro virtual. Será que isso vai acontecer? Eu estou pensando no futuro. Será que isso pode acontecer um dia? Até antes de responder essa pergunta, que é muito pertinente realmente, tem um exemplo clássico disso que você falou, né? Tiramos o porteiro, e esse é um problema que a sociedade precisa discutir, né? Tirar empregos, colocamos o virtual e agora o virtual vai ser substituído por uma inteligência. Que na verdade não é de fato uma substituição, a inteligência ela vai ser algo complementar, é uma ferramenta do virtual. Mas a gente fala... Até 2 anos atrás a gente estava vendo muita briga de taxista com Uber, né? Porque é uma tecnologia nova, disruptiva, que chegou no mercado e afetou o mercado dos táxis, então eles começaram a brigar. E daqui a pouco a gente vai ver o quê? Taxista e Uber brigando com carros autônomos, né? O que eles vão fazer? Vão chutar o retrovisor lá do carro sem motorista, porque é uma nova tecnologia que vai substituir. Sim. Então acho que dentro desse paralelismo que a gente está fazendo, falando é a mesma coisa. Respondendo a pergunta do Dr. Danilo, a tecnologia para se fazer isso, a convergência tecnológica das IAs já está totalmente disponível. Tá? Então ela pode ser adotada para portaria. E o que ela vai trazer além do que você tem hoje na portaria virtual? Toda a capacidade da IA no sentido de, por trás dela, ter um grande banco de dados, ou conectar a banco de dados, a grandes bancos de dados. Se houver legalidade em relação a questões de privacidade, ela vai avaliar previamente a imagem dessas pessoas antes dela entrarem no condomínio para segurança interna, mas algumas IAs de portarias hoje, elas já são capazes de avaliar o que? A região, né? Todo ali o que está na frente daquele condomínio, tudo que as imagens são capazes de captar, as pessoas que estão circulando ali, os carros que estão parando ali. Então, com base no seu banco, nas seus parâmetros, as suas capacidades preditivas, ela analisa comportamentos e ela pode dar sinais. Olha, aquele carro é suspeito, aquela pessoa é suspeita, então avaliem, filmem, né? Dispara uma mensagem para uma central de segurança. Então, o que a IA vai trazer é esse tipo de tecnologia, a portaria virtual. A capacidade de analisar padrões, analisar perfis, disparar informações. Então, isso já está disponível. Tá? Certo. Agora, a dúvida é o seguinte, que nem o Dr. Peterson, ele já faz aula de inglês com o professor... bate-papo. Eu faço com os dois. Faço com o físico lá e faço também. A questão tá resolvendo? Tá melhorando bastante, viu? Vou falar pra você, tá melhorando bastante. Agora chega lá um cara do iFood, vai conversar com um porteiro virtual IA. Ele vai conseguir entender as gírias, entender toda a forma que ele fala? A IA precisa de treinamento para isso. Tá? Então, num primeiro momento, essa IA ela vai ser colocada na portaria, ainda durante algum tempo, 30 dias, 60 dias,
com um profissional humano ao lado dela, e ela sim vai aprender a dominar esses padrões de comportamento, como gírias, como maneiras erradas de falar, né? Então Sim. isso faz parte do treinamento e o aprendizado de cada IA. No começo, ela vai ter sim alguma dificuldade, depois ela vai se acostumar com todos os tipos de sotaque, com todos os tipos de gírias, e ela vai entender e processar isso. Imagina o porteiro, imagina chegando lá, o entregador fala salve, ela vai ficar, o que é salve? O que ele tá querendo falar? Mas assim, eu acho que é algo que vai mudar bastante. Eu acredito que isso aí não vai retirar de todas as formas os empregos, até mesmo porque a portaria virtual veio realmente para condomínios menores. Então condomínios ali de 50 unidades, 60 unidades, 70. Porque os condomínios maiores, ainda você tem aquilo de ter realmente aquele controlador de acesso ali, até para gerar um pouco mais de segurança. Por mais que a função dele não seja abordar ninguém, no caso se entrar alguém no condomínio ou algo assim, mas você se sente mais seguro realmente com aquele controlador de acesso. Acho que não vai retirar tudo, mas imagino que condomínios menores você vai até mudar, principalmente esses que já tem uma portaria virtual e você tem às vezes uma pessoa controlando 40 condomínios ou 30 condomínios com IA, capaz de controlar 100 ou mais. Estou enganado? Não está enganado não. São ferramentas extremamente poderosas que vão potencializar essa capacidade gerencial, inclusive, de atender mais condomínios. E voltando só ao aspecto da questão da linguagem, né, vícios ou imperfeições de linguagem, eles dificultam a comunicação humana, né? Não é só a máquina. Então todo mundo tem dificuldade com isso. Não será só IA. Se você vai no Nordeste, o sotaque deles, a forma, algumas gírias que eles utilizam lá, você não consegue entender. Sim. Ó, agora eu vou falar uma coisa que eu sei que tem um síndico que já tá usando. E aí eu vou perguntar pra você. Vamos lá. Então, ó, é uma dica pra você que é síndico e depois a gente vai levar isso aí com o morador que a gente vai poder usar também. O que ele já faz? Ele já tem, entendeu? Ele já contrata um serviço de inteligência artificial. Ele coloca lá todas as atas que já passaram no condomínio, coloca o regimento interno e coloca a convenção. Quando ele tem um problema, Thiago, por exemplo, o carro está estacionado fora da faixa, algo bem simples. Ele já lança lá, já faz a pergunta, fala, pode carro estacionado fora da faixa? Se não pode, o que eu devo fazer? Notificar, se eu posso multar, o que eu devo fazer? E já fala isso para ele. Isso é uma realidade hoje? Porque a IA está avaliando comportamentos anteriores. O que a IA faz é produzir, né, um resultado futuro com base em comportamentos anteriores, comportamentos de aprendizado ou abastecimento que ela sofreu através de banco de dados. Então ela avalia tudo que ela tem e gera um retorno. Então isso é perfeitamente normal, é uma função básica de uma IA. O que a gente pode avançar ainda, né, o que o pessoal já deve estar fazendo com as IA generativas como o ChatGPT, poxa, qualquer tipo de comunicado dentro do condomínio, por exemplo, manutenção do elevador, ele vai lá e pede para a inteligência artificial gerar esse comunicado para ele. Ele não precisa mais perder um tempo escrevendo, verificar concordância, se ele está sendo claro. Pede lá 2, 3 opções para IA, vê qual que é a melhor opção. Sim. E pronto, imprime e gera. Quero fazer um outro comunicado de reunião condominial, né? Vai lá, pede para a IA faz. Então, essas funções assim são super simples, disponíveis desde novembro de 2022 já, e que estão cada vez mais precisas, porque a capacidade, por exemplo, do ChatGPT gerar comunicados com precisão, entender realmente o que você precisa e ter a clareza dessa comunicação está cada vez maior, né? Porque ele vai aumentando o seu aprendizado ali. Não, perfeito. Agora tem uma pergunta que essa pode ajudar e não vai tirar emprego de ninguém. Isso é bom, isso é ótimo. Vai gerar mais emprego? Não, gerar não, mas vai facilitar muito a vida. Muitos condomínios, a maioria, tem dificuldade em redigir a ata de assembleia, que acaba demorando meses para redigir, depois manda para os outros assinar. Será que a IA poderia estar lá ouvindo tudo que ocorre na assembleia, identificando quem está falando e já redigindo a ata ao mesmo tempo? Então, sim, a resposta inicial é sim. Já existem ferramentas similares hoje, mas não específicas para condomínio, tá? Mas vão existir, porque é um mercado, enfim, que consome muita coisa nesse sentido e com certeza vai haver também. Mas existem ferramentas similares que, por exemplo, elas escutam, né, entre aspas, uma reunião, né? Estamos aqui falando sobre vários assuntos, a gente liga uma ferramenta dessa, ela vai escutar tudo que a gente está falando, né? E se a gente definir tarefas, por exemplo, para esse pós-reunião,
ela mesmo vai descrever a tarefa que ficou para cada um, qual é o plano de ação, disparar isso para o e-mail de cada um, para ir para a agenda e qual é o compromisso que cada um tem. Tá? Então seria muito similar ao que uma ferramenta para gerar essa ata de condomínio faria. Porque muita gente não quer ser secretário numa assembleia de condomínio porque não quer redigir água. É muito chato. Eu tô entendendo que a gente já substitui o porteiro, a gente vai substituir o secretário. Mas secretário é de graça. O Alex tá assistindo aqui, até o Condcast TV, um grande abraço, Alex. Ele que eu falei que já faz isso. Já sobe, já, e já faz essa forma. Agora vamos esticar um pouco essa história aqui que eu gostei. Então você imagina, eu sei que já hoje você consegue gravar, já até fiz isso, eu sei que algumas administradoras já fazem isso de gravar e converter em texto Isso já imediato. Possível. Mas imagina, vou trabalhar com isso daí. Imagina amanhã, onde você chega e descreva, fala, essa é a voz do presidente, essa é a voz do síndico, essa é a voz do advogado, separa ali as pessoas que mais vão falar e depois colocar tudo são moradores. Ela vai poder também separar isso aí na hora de escrever o texto. Advogado falou isso. O síndico falou isso. Presidente falou isso. Claro que todos os moradores ela teria que ter uma base, né, Thiago? Sim. Senão não teria como... Uma base e um processo de aprendizado, onde ela vai escutar a voz de cada um e a ela vai ser informado de quem é aquela voz. E nesse processo de aprendizado, a partir daí ela consegue fazer esse discernimento. Deus do céu, você acha que chegaria um momento de poder 500 pessoas numa assembleia, todo mundo só falar, boa noite, meu nome é Peterson, ela já reconhecer e saber que eu falei durante a assembleia? Essa tecnologia já está disponível e funcional. Mas eu não tô falando tanto. Imagina que eu só falei uma frase pequena, meu nome é Peterson, boa noite. Do apartamento. Ela já teria como descobrir que sou eu. Sim, as tecnologias, tanto de reconhecimento de voz quanto de reconhecimento facial, elas avançaram assustadoramente nos últimos 2 anos. Né? Então, elas estão assim, com um nível de assertividade impressionante. Então, isso que você está propondo é totalmente possível. Muito tranquilo de ser feito. Pessoal, obrigado. Eu sei que hoje a gente está num feriado, entendeu? Obrigado, vocês estão assistindo. Manda suas perguntas aí que o Danilo vai colocar aqui. A gente vai responder sem problema. O problema é que se estiver dentro do condomínio, pode mandar que a gente responde hoje sim. Então, dando continuidade. Vamos falar mais de IA. Então, eu coloquei isso com respeito até do síndico. Mas o morador também vai poder fazer, Thiago. Eu sou morador, por exemplo. Hoje, dentro do meu aplicativo do condomínio, eu tenho todas as atas, tenho o regimento interno e tenho a convenção. Eu também vou poder subir tudo lá e verificar se eu estou cometendo uma infração ou não. Sim. Você pode pedir para a inteligência artificial verificar a sua conduta. Né? Isso está aberto a todo mundo fazer isso. Ela vai fazer essa verificação com base no regimento interno, com base nos padrões de comportamento que ela tem em sua base e ela vai te dar esse resultado também. Então a dica para as administradoras de condomínio. Sim. Coloquem nos seus aplicativos os regimentos internos e as convenções coletivas de uma base de IA para esse tipo de pesquisa. Há muita coisa já disponível, a gente está falando muito de condomínio, mas para as administradoras também. O trabalho das administradoras vai ser muito facilitado pelas IAs também, principalmente as generativas. Elas também precisam gerar muitos comunicados, elas também precisam avaliar muitas questões de comportamento, de legalidade, e a IA vai ajudar isso, nessa eficiência. Pessoal, é assim, claro que é uma aula hoje que a gente está tentando levar para condomínio. E você que está entrando aí, fala até de onde você é, pra gente saber de onde o pessoal está assistindo. Perguntaram muita coisa, perguntaram se já está no Código Civil. Não, a gente não tem nada ainda específico com respeito a isso, mas não tem legalidade. Então, pode ser que alguma lei, eu não acredito que venha limitar, entendeu? Hoje a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a LGPD, que limita muita coisa. E a imagem é um dado de uma pessoa. Mas o Código Civil e a Constituição Federal, ele garante a proteção à imagem da pessoa. Depende de como você for utilizar. Na verdade, é uma utilização, artigo 20 do Código Civil. Sim. Isso aí já eu sei porque aula de direito. A gente usa isso o tempo todo, fala, mas e a minha imagem? Fala, tá lá, pode ir lá que tá lá. Entendeu? Então, a utilização da imagem, vou pegar a imagem para colocar numa portaria facial, você não vai estar violando a imagem de alguém. Agora, se aquela imagem vazar por alguma forma, aí sim você estaria violando. Mas aí a questão de armazenar as imagens das pessoas, ou utilizar um banco de imagens para verificar quem é aquela pessoa, então isso tudo já é mais delicado. Isso depende de um avanço da nossa legislação, né? Senão a gente vai estar bloqueado pela LGPD. Mas isso dentro dos condomínios, os condomínios já vem promovendo isso. Claro, de você ter a guarda, você ter um termo de responsabilidade, realmente que você tem aquilo ali para não sofrer nenhuma sanção futura. É claro que numa assembleia, hoje quando a gente faz uma assembleia virtual, Thiago,
Tanto é que você não precisa liberar, entendeu? O rosto das pessoas. Então a pessoa ela libera se ela quiser. Ela não tem necessidade de fazer isso. Vai estar gravado, a gente sempre deixa claro que está sendo gravado a voz para redigir a ata. Já é bem claro com respeito a isso. Aí você imagina com uma ferramenta onde redige a ata, ainda sabe quem tá falando? Às vezes o cara vai xingar alguém lá do fundo, lá você já sabe até quem xingou. Não dá pra ele esconder, não dá pra ele esconder. Se ele tiver que entrar e falar, ó, todo mundo vai entrar, vai falar seu nome e apartamento. Imagina assim, a hora que você vai cadastrar para poder fazer sua assembleia virtual. Fala seu nome e seu apartamento. Então o cara não vai nem poder gritar alguma coisa lá, porque vão saber que foi ele. Com certeza. Então, melhor ele ficar quietinho. Eu já vou falar uma coisa. Eu adoro, hoje em dia, as assembleias virtuais. Porque quando isso aconteceu, foi na pandemia, eu era totalmente contrário. Porque eu gostava, eu até já expliquei isso pra você, eu gostava de ver aquele cara lá atrás falando, falou, ô meu amigo, pode falar, você tá querendo falar? Então você acabava chamando a atenção e você controlava um pouco mais a assembleia. Eu gostava muito e achava que a assembleia virtual seria terrível. Hoje totalmente contrário. Prefiro muito mais a assembleia virtual, onde você consegue controlar até os ânimos. Você tem ali, você consegue controlar os ânimos. E foi uma ferramenta que não veio só para a pandemia, realmente veio para ficar. Não tinha nada especificado no Código Civil. Daí já vieram e modificaram realmente, colocaram esse lei e falaram, ó, está aqui aprovado, você pode fazer uma assembleia virtual. Mas só tem que melhorar, só. Tiago, você tem ideia do alcance da nossa live? A gente tem a Rinelli, que é de Belo Horizonte. Olha que legal. A gente tem a Neide Alves, que é de São Vicente. A Aurineide, que é de São Luís do Maranhão. Nossa, estamos indo longe. Que legal. Ô pessoal, vai mandando aí onde vocês são, que é bem legal. Bem legal mesmo, ó. Olá, Peterson, essa aqui vai pra você. Vamos responder o pessoal também pra eles. A Rinelli de Belo Horizonte pergunta: gostaria de saber se vocês conhecem a administradora Opala. Meu marido trabalha com ela, porém eles ficam sob o poder da conta do condomínio. Eles trabalham bem e anexam todas as contas no aplicativo. Isso é normal? Vamos lá, não conheço Opala. Hoje mesmo eu tive contato com o condomínio de Belo Horizonte, onde a gente vai advogar também para os condomínios de Belo Horizonte, mas a gente não conhece as administradoras aí. O que acontece? Algumas administradoras, eu não vou falar que isso é correto ou incorreto, na verdade não é legal. Trabalham com conta pool. O que seria uma conta pool? Ela acaba retendo todo o dinheiro, entendeu? Ela controla todo o dinheiro, faz o pagamento, mas não é uma conta do condomínio. E outras administradoras têm a conta própria do condomínio. Você chega com o seu CNPJ, você vai abrir uma conta do condomínio. Provavelmente é isso. Sim. Uma coisa é a conta pool, outra coisa é a conta do condomínio. Tanto uma contra a outra, é a administradora que toma conta, não é o síndico. O síndico ele vai ter acesso às contas, vai controlar o que a administradora está fazendo, mas quem toma conta é a administradora, senão não tem sentido você ter uma administradora que ela não possa acessar sua conta, pagar as contas, fazer a transferência, pagar o que precisa ser feito. Até para vocês entenderem o que acontece, a maioria das administradoras, eu vou colocar aqui do Rio de São Paulo, eu ia falar Rio de São Paulo, mas o que fazem? Ela te dá um aplicativo onde você faz a liberação dos pagamentos. Então ela vai continuar controlando a conta ali, independente dela ser pool ou ser conta própria, e você faz a liberação dos pagamentos através do aplicativo. Nada mais é também do avanço, entendeu? Da tecnologia. Antigamente, quando eu fui síndico lá atrás, gente, até falar, quando eu fui síndico, a gente ia lá e assinava cheque para a administradora poder fazer os pagamentos. Faz tempo. Faz tempo. Fui síndico lá atrás, agora eu sou advogado, doutor Danilo, agora a gente é o braço direito dos síndicos. Deixei de ser síndico para estar desse lado. Mas assinava cheque na administradora, então para a administradora poder pagar as contas. Hoje não. Hoje ela acaba tendo uma procuração para poder mexer no banco, ou se não a conta pool, onde ela toma conta, e você, através de um sistema da própria administradora, faz a liberação dos pagamentos. Tiago, vamos voltar aqui um pouquinho. Tem mais perguntas? Tentar ser rápido. Pessoal, vai mandando pergunta. Eu vi que tem gente todo quanto é canto. Aqui, ó. Fala aí. A Renata do Rio de Janeiro, Eliane de Florianópolis, Maísa de Salvador, a Vânia de São Paulo. É isso aí. É o Brasil inteiro mesmo. É o Brasil todo. É bem legal. Ó, vamos lá, Thiago, eu vou colocar uma coisa pra você aqui, ó. Primeiro a gente falou bastante de como ela pode ser aplicada aos condomínios. Tem outra área que você acha que pode aplicar a inteligência artificial aos condomínios? Fora a segurança. Segurança a gente viu que vai utilizar bastante. Mas teria mais alguma coisa que a gente poderia colocar? Bom, ainda na área de segurança, a gente tem tecnologias de um nível de convergência bastante avançadas, como o drone autônomo.
né, que é muito utilizado já na China, nos Estados Unidos. Como que funciona esse drone? Esse drone, ninguém, né, conduz eu já tô viajando, né? Ele é completamente autônomo, ele possui câmeras 360 graus e ele possui um sistema de IA da qual ele reconhece o ambiente, né? Como que ele reconhece o ambiente? Então ele estabelece quais são os limites de teto, o limite de muro, ele reconhece planta, cachorro, gato, pessoas, enfim, tudo que tiver dentro do condomínio ou de uma casa. E aí você reduz a necessidade de ter, de repente, N câmeras em N ambientes, porque esse drone vai circulando. Então ele tem ali várias convergências, né? Primeiro, essa convergência de ser autônomo, os sensores para se ambientar. A segunda convergência é toda a questão aí de filmagem. A terceira convergência é o reconhecimento de tudo isso. E aí, a partir do seu aprendizado, ele começa a entender o que é correto ou não dentro de um condomínio, por exemplo. Então, posso ir na piscina até as 22 horas. Então, se eu tiver alguém na piscina às 22h01 e o drone passar por lá, ele vai emitir um sinal para quem administra ali o condomínio, dizendo que há uma irregularidade naquele momento, e ele pode até ali, através de um processo de áudio, informar aquela pessoa que ela está cometendo uma infração para que ela saia da piscina. Entre outras coisas. Além de todo esse monitoramento interno, ele também pode fazer ali um monitoramento na portaria para reconhecer as pessoas que estão chegando ao condomínio, acessar uma base de dados de segurança preditiva para verificar se aquele cara tem de repente ali um histórico de crimes registrado, né, para que se tome mais cuidado. Então é um artifício, é uma tecnologia que envolve uma convergência muito grande e que ela pode ser extremamente útil dentro de um condomínio. Cara, eu ia viajar nessa história mesmo e a minha viagem estava certa. Agora vamos lá, vamos pegar um condomínio de menor porte. Vamos falar o condomínio do Dr. Danilo, onde não tem um Honda. Isso aí nada mais é que um Honda, onde a gente já paga isso. Você poderia ter, às vezes num custo bem inferior, né? Você está falando, às vezes, eu não sei o custo de um drone desse porte, ou se não de um sistema para isso. Hoje deve estar caro, mas como é na China, logo tá baratinho. Mas você imagina você ter um drone, aí que você está falando, um Honda high-tech, né? Sim, Honda ali, que vai fazer a vistoria do seu condomínio todo, onde ele vai ficar vistoriando toda a lateral, levando mais segurança ao condomínio. Sim. Porque, eu imagino, hoje a gente já tem as câmeras as câmeras de próprio com... para poder verificar que existe uma pessoa ali, algo assim, tá pulando seu condomínio, esse drone, se passar por ali, vai acabar pegando isso e já vai informar até uma portaria, ou se não, uma portaria virtual que seja. É algo de... É claro, a gente volta naquilo de às vezes até tá tirando algum emprego. Porque hoje, vou te explicar até condomínios grandes. Condomínios grandes, como funciona normalmente? Até das empresas grandes estão assistindo a gente. O Honda, ele tem os horários para poder passar em cada parte. Tem um QR Code lá, ele vai com o celular dele, ele acaba clicando o QR Code para demonstrar realmente que ele passou ali. É o checklist dele. Então você imagina que com um drone, ele vai fazer tudo isso numa rapidez muito maior. Mas eu tava aqui pensando, como o Thiago falou, que ele pode avisar eletronicamente a pessoa lá, e você tá num horário que não é permitido. Eu me senti naquele filme futurista. Você passa de uma barreira assim, ó, atenção, você ultrapassou a barreira. Isso, a gente volte para... Eu não quero isso pra mim. Hoje a gente tá num nível aqui muito fora, entendeu? Tô com medo aqui do Exterminador do Futuro, tá? Vai ser complicado isso no futuro. Eu entendo toda essa tecnologia que vai chegar e vai ser utilizada. Vai, com certeza. Principalmente nesses condomínios pequenos. É claro, por isso que eu volto no Honda, tá? Por isso que algumas coisas eu entendo que não vão perder esse emprego, esse trabalho, porque o Honda foi lá, o Honda não, Sim. O drone foi lá, as crianças estão jogando bola até 10h30, é pra parar às 10. O drone pode chegar lá, pode apitar, vai levar uma bolada ainda, entendeu? Se não tomar cuidado, vai levar uma bolada. Agora você pega, aí o Honda vai ter que agir. Aí realmente você vai ter um Honda que vai poder agir. Sim. Então, talvez não, é o que eu espero. Que una a tecnologia ao ser humano. Acho que é o que você quer. Exatamente. Também, é o que a gente mais defende. Pra quê? Eu tenho ali o ser humano verificando aquilo, vai virar a máquina e falar, tá acontecendo algo errado, o ser humano vai agir para realmente poder abordar e poder tomar alguma providência. É isso. Perfeito, Dr. Peterson. É o que a gente mais defende, é unir a tecnologia ao homem, né? Para que ele continue trabalhando. A roda precisa continuar. A roda precisa continuar, né? Sem mercado consumidor não há empresário, não há empresa. Exatamente. Né? Então a gente precisa defender o emprego das pessoas da forma que a gente puder. E a IA, ela vai atentar muito
contra isso. Então, assim, é uma das propostas que a gente está, inclusive, indo a Brasília para defender em comissões, e a gente precisa regulamentar a IA, porque senão realmente ela vai tirar muitos empregos. Agora, dentro desse contexto do drone, desse tipo de drone, ele é uma ferramenta incrível, não só para dentro do condomínio, mas para as políticas de segurança pública nas cidades de um modo geral. Então você imagina que ele é uma ferramenta policial. Ele pode monitorar comunidades, ele pode monitorar o centro da cidade. E aí sim, como você citou, acionar um policial, né, se há alguma coisa fora do padrão ali, para que ele se locomova e resolva a situação. Né? Então, assim, de alguma forma vai melhorar muito, se bem utilizado, vai melhorar muito a eficiência da segurança dentro e fora dos condomínios. Até colocando isso, Santo André já existe a barreira. Então, Santo André já existe uma barreira. O seu veículo é furtado, roubado aqui dentro de Santo André, só nas divisas com Mauá, e você, eu não sei se São Bernardo também, Santo André eu sei que tem. São Caetano acho que tem também. Daí o que acontece? Quando você passa nas câmeras onde realmente já existe essa barreira, ela avisa. Sim. Como um radar, né? Quando você tá com o dia... Você não pode rodar em São Paulo lá com o dia 9, você passar no radar, ele vai apitar. Já existe isso, entendeu? E é uma forma da polícia auxiliar, né, o morador e até a investigação. Eu imagino que trazendo isso para dentro dos condomínios dessa forma de verificar, vai ser... É tecnologia, a gente precisa falar bastante. Doutor Danilo, eu vou falar para você separar umas perguntas para a gente responder depois, porque agora eu quero falar primeiro dos nossos patrocinadores e falar um pouquinho também do Instituto. Tanto é que eu queria falar um pouco do Instituto, é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, o Instituto Fênix Systems. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Instituto Fênix Systems. Aê. O Thiago vai falar um pouco depois da inauguração, como vai funcionar. Então eu queria agradecer muito o Thiago, o Jairo, a todo o trabalho que vocês vem fazendo e vão falar como é que vai ser feito. Quero agradecer também a DAF Segurança Inteligente, que é para dentro dos condomínios, eu sei que precisa de câmera, essas coisas, pode falar com o pessoal lá. E por fim, Baratinho Mix Mercados em Condomínio. Eu sei que o Thiago daqui a pouco vai ganhar um copo ali também. Opa, obrigado. E vai até falar se tem mercado lá no seu condomínio, como é que é. Tá bom? Tá jóia. Então vamos lá. Doutor Danilo, vamos fazer o seguinte, já que falei disso aí, pega o copo aí para eu poder entregar pro Thiago. Vamos lá. Tem a pergunta do Léo Bez aqui, ó. Estamos querendo implantar um mercadinho no condomínio. Será necessário fazer a assembleia para aprovação? Fala, Léo, tudo bem? É importante sim. Eu sei que muitos síndicos já colocam o mercado até sem aprovação, sem passar pelos moradores, mas é bom para os moradores entender. Na verdade, você traz um facility para dentro do condomínio, onde o condomínio não tem custo. E por muitas vezes recebe um valor de cashback bem elevado. Eu sei que tem condomínios que recebem mais de 10 mil reais. Claro, depende do tamanho do condomínio que é, mas normalmente o condomínio recebe o mínimo para poder pagar as geladeiras, o custo que tem ali. Nunca tem prejuízo, nunca. Tanto é que esses mercados vêm e colocam tudo de forma gratuita. Então, é importante levar para uma assembleia até para os moradores saberem como vai ser. E agora quero presentear o Thiago aqui, Thiago. Muito obrigado. Esse é de um dos nossos patrocinadores aqui também. Poxa, que copo bonito, hein, gente? Do Baratinho Mix. Muito obrigado, deixa eu mostrar aqui. E Condomínio Net. Olha só que maravilha. Aí, vou até perguntar, tem um Baratinho Mix, eu sei que tem um Baratinho Mix onde você mora. O que você acha do mercado? Tem, não, eu gosto muito, para mim facilita muito a minha vida, como vocês, a minha vida é bastante corrida, reuniões atrás de reuniões, né? Então ter um mercadinho lá no prédio facilita demais, eu tô sempre lá, gasto uma fortuna, compro todos os meus iogurtes, e é muito bom, os moradores adoram, tá sempre cheio. Foi o Pro que você pediu? Foi o Pro que eu pedi, então tá bom. Dos sabores que eu pedi, obrigado. Então tá bom. Pessoal, obrigado mesmo. Agora faz umas duas perguntas que depois eu vou querer saber agora do Instituto. Vamos responder umas duas perguntas que vai ter algo bem legal para passar para vocês. Tá, tem uma pergunta aqui que daí eu vou até estender pro Thiago e para você. A Cibele Peixoto pergunta: qual o horário permitido para som dentro do meu apartamento? E a extensão pro Thiago seria o quê? Será que teria alguma ferramenta de IA que consegue calcular os decibéis? Não precisa nem ser uma ferramenta de IA, né? O cálculo de decibéis ele não precisa de inteligência prévia, basta embutir o parâmetro que você tem em relação à medição e ter uma tecnologia que faça essa medição. Então esse é um processo bem simples de ser implementado. Agora com respeito ao horário, normalmente os condomínios já têm a sua destinação para colocar ali até as 22 horas. Isso também, o pessoal fala muito de lei. Ah não, mas a lei de silêncio é até as 22 horas. A lei de silêncio é o dia todo. Tá? Então se realmente você está sendo incomodado por alguém com barulho muito alto ou que gere um grande problema para você, você pode solicitar um 190 e a polícia irá até o local, você vai acompanhar a polícia para realmente
cessar esse barulho. Claro que alguns condomínios, Thiago, eles colocam no regimento interno, a partir das 10 horas não pode ultrapassar de 52 decibéis. Aí vamos voltar na IA. Daí o que acontece? Normalmente vai o Honda vai até a porta e faz a medida com decibelímetro. Ele faz a medida. Você imagina, não, mas com drone não vai poder. Né? Não, eu queria ver uma automação disso. Às vezes você coloca Não, pode colocar no corredor. Aí você vai poder colocar algum. Sim. Isso não é nem. Eu já ia falar, o drone vai subir na sacada do cara. Não pode. Aí não pode, porque daí você tem uma invasão de privacidade e já teria um problema maior. Vamos lá, Danilo, pergunta outra. Vamos lá, a Daniele Barros, essa eu devo responder. Quero mandar embora meu zelador. Essa aí. Posso levar para a justiça para pagar? Pode responder, doutor. Não é o ideal, tá? Você levaria para a justiça somente se você for demitir ele por justa causa, ele se negar a receber valores, aí você levaria para a justiça para poder depositar em juízo esses valores, para garantir que você não atrasou esse pagamento. Fora isso, se você quer demitir ele e não pagar, o risco que você tem de levar para a justiça e pedir coisas a mais, e a Justiça do Trabalho, a gente brinca que cada juiz tem uma CLT diferente, é uma piada de advogados, e às vezes acontece isso mesmo, então a gente não sabe, é sempre uma caixinha de surpresa a Justiça Trabalhista. Então eu não aconselharia você a mandar embora e pagar na justiça. Eu pagaria todos os direitos dele. Se de repente lá na frente ele quiser entrar na justiça, aí o juiz vai olhar até com melhores olhos o condomínio na hora de analisar o seu processo. Senão ele vai falar assim, por que o condomínio não pagou nada e mandou ele embora? Aí o juiz vai ter outra análise. Tá? A gente tem que pensar sempre no que o juiz vai pensar dessa sua atitude. Tá certo? Bem legal. Agora vamos falar do Instituto. Instituto. A gente vai mudar um pouquinho, entendeu? Eu falei, claro, o Instituto é um grande parceiro nosso. Vai ser inaugurado. Eu queria saber como vai ser essa inauguração, o que o Instituto vai oferecer à população. Thiago, agora eu quero saber um pouquinho mais do Instituto Fênix Systems. Muito bom, obrigado pela oportunidade de falar do Instituto Fênix Systems aqui. A inauguração ela vai ocorrer no dia 2 de agosto, no Clube Atlético Aramaçã, que é um clube extremamente tradicional aqui no ABC, todo mundo conhece. Vai ocorrer a partir das 18h30, um evento 100% gratuito. Né? Um evento presencial, também vai ter transmissão ao vivo. Quem quiser pode se inscrever, procurar nas nossas redes sociais. Corram, né? Porque as vagas são limitadas. E qual que é o grande objetivo do Instituto? Ensinar tecnologias avançadas para a população mais necessitada de forma 100% gratuita. Não há nenhum tipo de vínculo financeiro com o governo ou com qualquer outra entidade privada nesse momento. Ele é mantido pela nossa empresa, a Fênix Systems, tá? Criado e mantido por ela. Não tem nada com o governo, política, nada disso? Não. A única coisa são parcerias. Né? Então, por exemplo, a gente está com uma parceria inédita, parcerias que não envolvem questões financeiras. Né? A gente tem uma parceria inédita com a Prefeitura de Santo André, que está cedendo os seus centros tecnológicos nos momentos que eles estão ociosos, para que a gente vá lá, coloque professores, cursos, e o público que se cadastrou para fazer esses cursos vão fazer isso através de toda a metodologia do Instituto Fênix Systems. O foco principal do Instituto nesse momento é a inteligência artificial. Tá? A gente vai migrar ainda para a computação quântica, vai evoluir para outras coisas ainda mais avançadas, né? Mas a gente está trazendo a inteligência artificial por quê? Porque a gente entende, dentro do modelo de economia exponencial, que vai haver um gap de empregabilidade por causa da IA. Que gap é esse? Eu tenho, no primeiro momento, as pessoas que precisam, que executam atividades dentro de qualquer profissão hoje, elas vão precisar incorporar a IA ao seu modelo de trabalho, sua metodologia de trabalho, suas relações, a sua forma de trabalhar, a sua operacionalidade. Então, para que elas se mantenham no mercado, elas vão precisar entender, conhecer essas ferramentas e aplicá-las no seu dia a dia. Então, grande parte dos trabalhos, isso vai precisar acontecer. As pessoas que ficarem para trás vão perder o seu emprego não para uma máquina, mas vão perder seu emprego para um humano que saiba usar uma máquina. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a gente vai precisar ajudar essas pessoas. No segundo ponto, um pouco mais drástico, mais preocupante, são as pessoas que não vão perder o emprego para um humano que sabe usar uma máquina, mas sim para uma máquina, diretamente. E a gente já vê muitos casos assim. Então isso já está acontecendo com os caixas, que estão sendo substituídos por totens. Né? Isso está acontecendo, por exemplo, com ilustradores de imagem, porque as IAs generativas hoje conseguem gerar uma imagem que antes era ilustrada em 3 dias por um ilustrador, em 15 segundos no máximo. Né? E
tantas outras profissões lá na frente, é até discutível, a gente falou de carro autônomo aqui, mas é uma preocupação muito grande com os caminhões autônomos. Tudo no Brasil é transportado através desses caminhões. E a partir do momento que você tirar o emprego desses caminhoneiros, você vai ter o que se chama de gap de emprego na economia exponencial. O que é isso? Você pode até gerar muitos empregos com a IA também, tá? Mas num primeiro momento, essas pessoas que saíram, que dirigiam um caminhão, não vão sair desenvolvendo tecnologia, ou programando ou fazendo qualquer outra atividade que elas não tinham conhecimento enquanto elas dirigiam um caminhão. Então o Instituto ele quer entrar exatamente também neste gap. Preciso pegar essas pessoas, os caixas, os caminhoneiros, os ilustradores de imagem, as pessoas que vão perder o emprego para a tecnologia e ensinar alguma outra coisa para que elas possam permanecer no mercado de trabalho. Até porque se isso não for feito nos países e de uma forma muito consistente, a gente vai elevar exponencialmente também a quantidade de pessoas que vivem de programas sociais, né? E a gente não pode fazer isso. Então, senão, para manter esses programas sociais, o que vai acontecer? Vai aumentar os tributos, porque esses programas são mantidos pelos tributos. Então, assim, economicamente falando, seria uma tragédia se a gente não conseguir realocar rapidamente essas pessoas que vão perder o emprego para as máquinas. Então, mundo afora está acontecendo essa discussão, inclusive no Brasil, mas no Brasil a gente sabe que as coisas acontecem com um pouco mais de retardo, um pouco mais de atraso, né? Mas já existem comissões iniciais em Brasília que estão discutindo o assunto, como que a gente vai fazer para regular a IA, o que a gente vai permitir, o que a gente vai permitir. E esse equilíbrio, ele é muito difícil. Por que ele é muito difícil? Porque se você restringe demais a IA e preserva demais o emprego, automaticamente as empresas daqui vão perder a sua competitividade com as empresas lá de fora, porque elas vão usar, mas ninguém vai combinar nada com a Rússia e com a China, eles não vão usar menos IA para preservar os seus empregos, né? Então as empresas de fora vão ter um potencial de eficiência, de otimização de custos muito maior do que a nossa, porque lembrando que a gente já tem maior tributo, a gente já tem mais insegurança jurídica, né? Então se a gente restringir demais o uso da IA em prol da preservação da empregabilidade, a gente vai perder eficiência. Contudo, se a gente não restringir, a gente vai jogar um monte de pessoas que hoje trabalham no ócio. Fora ficar ultrapassado perante o mundo. Fora ficar ultrapassado perante o mundo. Então essas pessoas vão diretamente para um desemprego em massa, né? Sem tempo de adequar essas pessoas para novas profissões que vão surgir. Novas profissões vão surgir de fato, né? Toda a tecnologia, toda a evolução tecnológica traz muitas novas profissões. As próprias redes sociais, poxa, veio influencer, veio analista de tráfego, social media, criador de conteúdo, potencializou os videomakers, tem uma série de coisas que acontecem quando vem com a IA vai acontecer isso. Só que essas pessoas que trabalham lá na dianteira, como a gente citou aqui, caminhões, caixas, entre outros, essas pessoas não estão preparadas para assumir esses novos tipos de empregos que vão surgir. E assim, dentro de uma condição otimista que a gente pode falar e citar para as pessoas aqui, é que os países que possuem maior nível de automação no mundo são os países que possuem menor nível de desemprego. Então, se a gente olhar para esse espectro, ele é um espectro de esperança. Sim, né? muito. Se a gente cuidar bastante direitinho desse processo, e aí o Instituto quer fazer isso, né? Ele foi criado para isso, mas só que ele sozinho não vai conseguir ajudar tanta gente, então por isso que a gente quer que outros empresários possam se inspirar com essa iniciativa, que governos, Brasil afora, governos estaduais, prefeituras, governo federal, possam olhar para esse tipo de iniciativa e entender que ela não é nem necessária, ela é imprescindível nesse momento de revolução tecnológica. Até para embasar, porque às vezes o pessoal fala, ele falou, foi até pesquisar aqui, viu, pessoal? Eu imagino que o Japão seja um deles, com realmente um nível de automação muito grande. Sim. 2,6% só a taxa de desemprego. Japão, Estados Unidos, Islândia, outros países escandinavos. Quanto maior o nível de automação, menor o nível de desemprego, porque a automação também gera muito emprego. Tá? Quem perde o emprego, perde o emprego meramente operacional. Mas esse emprego operacional ele é convertido num emprego de inteligência. Só que a pessoa operacional não está preparada para assumir esse outro emprego. E o Instituto vai preparar essa pessoa. Vai preparar essa pessoa para isso. Isso que é legal. A gente tinha até conversado e você passou para mim, ó,
Pessoal, você que está assistindo aí, claro, eu sei que vai ter gente que é muito longe. Inicialmente serão cursos presenciais, né, Thiago? Sim, teremos também educação à distância. Ó, que legal. Então vocês vão ter uma educação à distância. Ele tinha me passado tanto para síndico como para morador, que vai ter também um pouco de marketing digital, vai ter alguns cursos específicos para isso. E até uma das coisas que a gente conversou antes, e ele me explicou, eu queria que você reforçasse isso, é colocar em pé de igualdade tanto uma pessoa com mais de 60 anos para um jovem de 20 anos, não é, Thiago? Sim, sim. Isso, na verdade, é uma condição que essa evolução tecnológica, ou a revolução tecnológica da inteligência artificial vai nos trazer. Por quê? Porque quando você começa a eliminar o trabalho operacional, que é o trabalho exaustivo corporal, físico, né, o que gera o cansaço físico, você começa a igualar a possibilidade entre mais velhos e mais novos, né? Então, hoje a competitividade para esse tipo de trabalho, ela privilegia quem? Quem é mais forte, quem tem mais disposição física, quem é mais jovem. A partir do momento que você joga para a máquina, para IA, para automação, esses trabalhos, tanto os mais velhos e os mais jovens, os mais fracos e os mais fortes, eles começam a competir em pé de igualdade, porque você vai usar a cabeça, né? E nesse momento de revolução, uma das expectativas que se tem, principalmente quando a gente olha para um chat GPT e outras tecnologias de IA generativas que estão surgindo, é que as pessoas vão precisar ter o que se chama hoje de empatia digital. O que é isso? Elas vão precisar conversar com a máquina. Então, a gente não dá mais respostas, a gente passa a fazer perguntas nesse momento. Então a pessoa precisa saber perguntar para tirar o melhor que ela vai ter da máquina, né? Ela precisa entender a resposta da máquina para saber o que ela vai precisar evoluir na pergunta que ela está fazendo ou especificar. Isso já está se chamando de uma profissão de engenheiro de prompt, né? É a pessoa que vai fazer essa comunicação para tirar o melhor da inteligência artificial. E para fazer essa comunicação, a pessoa precisa ter alguns skills. Que skills são esses? Vocabulário, repertório, imaginação, lógica, criatividade, que são skills 100% humanos, que são skills que não são necessários o esforço físico ou Thiago, operacional. Fala Sim. que é skills, que é prompt, o pessoal às vezes não vai estar sabendo ali, viu? Não, vamos lá. Só completando, né? O raciocínio skills são características, né, dos profissionais, enfim, capacidades e habilidades que as pessoas têm, né? Quando a gente fala que dentro dessa revolução tecnológica a gente vai tirar o trabalho operacional, a gente vai levar o trabalho para essas pessoas que vão precisar ter vocabulário, vão precisar ter repertório, vão precisar ter imaginação, criatividade, enfim, esses skills que são humanos e não operacionais, a gente privilegia até as gerações mais velhas, porque são as gerações que acumulam maior experiência, maior conhecimento, são as gerações que liam mais que a geração atual. No outro podcast eu brinquei com a questão da turma do tipo assim 3.0 hoje, então os jovens estão vindo muito limitados em relação ao vocabulário, em relação à leitura, em relação ao repertório, oratória, lógica, senso crítico. Então essas coisas, essas capacidades, né, vamos mudar o termo skill para capacidade, essas capacidades vão fazer a diferença daqui para frente. Então uma pessoa de 70 anos vai poder estar brigando em pé de igualdade com uma pessoa de 20 anos, porque não há esforço físico nesse processo. Há somente uma questão de capacidade. E eu vou falar para você, vou até falar da melhor idade, entendeu? Às vezes é alguém que vai se dedicar mais ao aprendizado, porque realmente ele sabe que ele precisa daquilo para poder estar competindo. Sim. Fala um pouquinho, vamos lá. Sei que a gente tem que responder o pessoal aí, doutor Danilo, mas eu queria saber um pouquinho dos cursos. 10 minutos, mas tá muito interessante. Eu queria saber um pouquinho dos cursos que vai ser oferecido, Thiago. Você tem uma prévia, alguma coisa Então, assim? a gente tem muitos cursos que já está com conteúdo programático pronto. A gente está fazendo um processo extremamente democrático em relação à escolha dos cursos, que é o seguinte: o pessoal vai se inscrever e vai dizer lá qual que é a sua primeira opção, segunda opção, terceira opção, e o Instituto vai estar ministrando os cursos que tiverem maior adesão. Tá? Então, assim, inicialmente, claro, a gente vai trazer muitos cursos introdutórios nessa fase número 1.
introdução à inteligência artificial, por exemplo, introdução à inteligência artificial no marketing, na administração, no desenvolvimento de software. Então a gente vai avançar com a complexidade de uma maneira linear. Primeiro a gente vai começar a mostrar para as pessoas o que está acontecendo, elas entenderem como a IA funciona e como a IA vai ser incorporada nos negócios. Falar de cada profissão e aí sim a gente dá para elas especificamente, olha, quero trabalhar com IA com marketing. A gente vai ter um curso específico. IA com administração. Quem sabe até vocês não possam lá ministrar um curso de IA para condomínios, né? Futuramente lá no Instituto. Já deixo o convite aqui. Quem sabe? Agora vamos lá. O Nil pergunta, esses cursos são para todas as idades? Você já respondeu todas que as sim. idades, sim. E agora vem de mim, você já sabe quando vai começar essas inscrições? Como vai funcionar isso? Fala outra coisa, por onde a pessoa se inscreve. A gente vai colocar depois na timeline, vai ter bastante inserção na própria página do Condomínio Net do Instituto. Legal. Mas já coloca onde a pessoa se inscreve. Tá bom, vamos responder essas perguntas. Então, a primeira resposta é sim, os cursos são para todas as idades. A gente vai ter um evento de inauguração no dia 2/8, lá no Aramaçã. Quem estiver presente ao evento terá prioridade em se inscrever nos primeiros cursos. Aí já vem a pergunta da Tauane Albini. Como me inscrevo para estar presente na inauguração do Instituto? Legal. Você tem algumas formas hoje de se inscrever. A gente está com período de pré-reservas via WhatsApp. Tá? A página do Instituto já direciona para esse cadastro. É institutofenixsystems.com.br. Maiores informações lá no @instituto.fenixsystems também no Instagram, tá? Essa semana inicia-se, a gente vai abrir para todo o público e a divulgação do evento, então aí vai ter uma página também para cadastro lá no institutofenixsystems.com.br. E logo depois desse evento inaugural a gente começa as inscrições para os cursos. Antes de começar a inscrição para o público geral, a gente vai dar ali alguns dias para quem esteve no evento ter a prioridade de se cadastrar nesses primeiros cursos. Ótimo. Que legal. E ó, você que segue já a página Condomínio Net, vão ter as inserções lá dos cursos, entendeu? O Thiago já se compromete a mandar, com sua equipe toda de marketing, mandar pra gente poder realmente disponibilizar. Cara, tá chegando ao fim. Tá, viu como foi rápido demais hoje? Conversa boa, passa rápido. Ó, eu 5 minutos. Queria agradecer demais vocês que assistiram hoje. Tem alguma pergunta ainda pra terminar? Mel, dá tempo de responder a pergunta ainda? Responde umas 2 perguntas, Danilo, pra gente poder terminar. E aí a gente já... Vamos lá, essa vai pra você, Dr. Pedro. Vamos lá. Uma moradora separou, o apartamento é alocado no nome dela. O filho é de maior e quis morar com o pai. Hoje o filho vem, entra no condomínio, usufrui da piscina e academia. Pode isso? Sendo que ele nem vem no apartamento da mãe, só usa os benefícios do condomínio e vai embora. Não pode não. Na verdade o que o condomínio tem que fazer aí é atualizar o cadastro. Então... A moradora, porque não é uma condômina, é uma inquilina, né? A moradora, ela vai determinar quem são os moradores ali. Se o filho dela já não é um morador, aí realmente isso tem que ser retirado. Agora, se ele só não vem de final de semana, porque isso é bem difícil. É bem difícil você poder controlar isso, só vem no final de semana ou algo assim. Mas via de regra, os condomínios estão barrando e alguns condomínios estão instituindo até algumas regras. Fala, ó, se a pessoa não fica aqui 15 dias... Ó a inteligência artificial entrando de novo aí. Se a pessoa não entra no condomínio, não comparece por 15 dias, 20 dias, ela automaticamente já tem o seu cadastro suspenso. Legalidade disso aí a gente pode até discutir, mas alguns condomínios já vêm fazendo isso através de aprovação em assembleia. Então aprovou em assembleia, na verdade quem define o que pode ser feito dentro do condomínio são vocês os moradores. É isso aí, que o filho é maior de idade já, só deve ir passar a piscina. Daí é mais complicado, né? É isso aí. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, quem a gente não conseguiu responder, me comprometo depois a olhar, manda pergunta lá no direct, vocês sabem que eu respondo mesmo. Quero agradecer demais hoje a presença de vocês e pra realmente falar, né? Porque foi um feriado. Eu falei, será que a gente vai ter realmente o pessoal engajando? Eu verifiquei que isso aconteceu bastante. Quero agradecer muito a presença de você e pedir boa noite pra você, Dr. Danilo. Queria dar boa noite a você, ao Thiago, a Mel, que tá sempre no apoio nosso aqui. Hoje foi um papo muito interessante, a gente aprendeu bastante sobre IA e vai crescer em condomínios, né? Não tem como fugir, não só em condomínio, em tudo. É que a nossa base é condominial, não tem como. Eu acho que assim, vai ser algo que veio pra ficar, entendeu? É o que o Thiago colocou muito, as pessoas vão ter que se adaptar. E eu não vejo esse grande... Claro, tudo tem que ser muito analisado com respeito à perca do emprego.
mas se realmente os maiores países com maiores automações são que tem menos desemprego, esperamos que chegue aqui. E agora, o boa noite seu, Thiago, o pessoal mais importante da mesa. A gente sempre fala que o entrevistado é o mais importante, e é mesmo. Queria que você desse boa noite pro pessoal. Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, uma delícia de papo. Desejo aí todo o sucesso do mundo para vocês merecem, estão fazendo um trabalho incrível aqui. Boa noite aí para todos os espectadores do podcast e estou à disposição de vocês. Que legal. Ó, teve uma pergunta aqui se o podcast vai ficar gravado. Vai sim, ele sobe hoje mais tarde, então vai ficar gravado, você pode apresentar. Teve gente que falou, eu quero mandar pro meu síndico, quero mandar para não sei quem. Pode mandar, que vai ficar gravado sim. Semana que vem, no mesmo horário, a gente está aqui com outro entrevistado. Eu não sei a pauta, mas a Bia deve saber lá, então a Bia depois passa pra gente. Queria agradecer o Thiago, o Dr. Danilo, queria te agradecer também. A Mel, que está aqui no pleno feriado, entendeu? Para conversar com a gente. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima, até terça-feira que vem. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu, Tchau.